Como abordar a empregada doméstica com relação ao uso do celular durante o horário de trabalho. Eu vou falar com você também de como abordar aí a sua empregada doméstica quando ela chega atrasada ou quando ela faz aquela pergunta, né? Terminei, já posso ir embora? Vou conversar também sobre a questão da empregada doméstica ser desorganizada com a rotina do dia a dia. Outra coisa que eu vou conversar com você é sobre a falta de criatividade da sua funcionária na hora de montar um cardápio semanal. E depois, por último, eu vou conversar com você sobre a falta de bom senso da empregada doméstica. Eu vou começar pela dúvida que é telefone celular no horário de trabalho. E o que eu quero falar com você sobre a questão do celular na hora do trabalho é o seguinte: uma das coisas que eu não recomendo e que me perguntam bastante, falam, Fabi, você acha que vale a pena eu proibir o uso do celular na hora do trabalho? Ou se eu vou, vale a pena a gente né, fazer aí um combinado que só pode usar o celular na hora do almoço? Então, eu vou falar para você o seguinte: proibir o uso do celular eu não recomendo, tá? Eu realmente não recomendo você fazer proibições. Com relação a fazer combinados, isso é o mais legal. Agora, a empregada doméstica, como todas as outras pessoas, não só as nossas funcionárias do lar, a questão do celular, ela é um problema hoje para quase todo mundo, né? Então, quando a gente fala de telefone celular, pensa você, né? Eu me identifico quando eu falo isso, tá? Quando eu pego o telefone, que eu falo, não, vou só dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver o que está acontecendo, aí entro ali na rede social, vou ver mensagem no WhatsApp. Quanto tempo você gasta fazendo isso, assim, sem querer ficar muito tempo, só dando uma xeretada? Você não fica ali menos de 30, 40 minutos. É uma coisa impressionante o que o celular ele toma do nosso tempo e como ele nos distrai com relação às coisas que a gente faz. Então, o que eu quero falar para você é, quando a empregada doméstica ela entende que o celular ele está ali distraindo o que ela está fazendo e roubando o tempo dela no sentido de estar realmente tirando ali o tempo dela de atividades que ela poderia já estar adiantando ou que ela poderia estar fazendo com um pouco mais de cuidado, um olhar mais atencioso, porque é lógico, se ela está fazendo uma faxina do banheiro, toca o telefone, ela vai atender ou faz um barulhinho ali, ela quer ver se de repente alguma mensagem chegou ali para ela já desconcentrou no que ela estava mexendo, ela já desconcentrou no que ela estava limpando. Então, a partir do momento que ela começa a entender que o telefone celular, como outras coisas também, de repente uma conversa, uma televisão, que ela está de repente limpando uma sala, para ver um noticiário, alguma coisa, né, que está passando ali na televisão, que isso também distrai ela vai começar a entender que quando ela tem foco, que ela presta atenção nas atividades dela, e que isso vai dando tempo para ela vai ganhando com isso, ela começa a perceber que o telefone também é um outro canal, uma outra interferência externa que tira muita a atenção dela e que vai sim atrapalhar o serviço. E ela ter essa percepção é o mais importante, tá? Porque quando você proíbe, ela não vai se conectar com aquilo, ela não vai entender por que ela não pode usar o telefone. Então, é aqui que eu quero te mostrar e te falar: o proibir usar o telefone não é a melhor opção. E sim fazer combinados. Tudo bem, ela vai, mas o fazer combinados, antes de tudo, precisa você dar uma conversadinha com ela, com empatia, e explicando essa questão de como o telefone tira atenção. Dá um exemplo seu. Pega alguma coisa que tira a sua atenção, que você tira, né? Que tira o foco do que você está fazendo e fala com ela, dá um exemplo seu, mas não pode inventar, tem que ser um exemplo sincero, tem que ser um exemplo que realmente aconteceu, tá? Para ela se conectar com o que você está falando. E aí você pode fazer combinados. Sim, uma coisa bacana de fazer nesse caso aqui é você fazer combinados. Por exemplo, quando você explica para ela que é legal ela
começar e terminar uma atividade, que ela fazer muitas coisas ao mesmo tempo não rende o serviço dela, porque o que que acontece? Quando ela começa e termina uma atividade, ela está ali focada no que ela está fazendo, ela otimizou o tempo daquela atividade que ela estava fazendo naquele momento. Ela parou para olhar o telefone, ela parou para olhar uma mensagenzinha, para ligar ou para atender o telefone, já desconcentrou, perdeu tempo. Então, quando você vai explicando e mostrando isso para ela e fazendo combinados, aí sim a coisa funciona. Você pode combinar com ela uma coisa que funcionou. Aqui na minha casa foi o seguinte: eu combinava que quando a minha funcionária fosse fazer limpeza dentro da casa, ali para dentro de casa, que ela não leve o telefone. Deixa o telefone na lavanderia e aí começou uma atividade, terminou aquela atividade, vai lá, toma uma água, vai lá, quer dar uma olhada no telefone? Pode ir. Mas é aquela olhada sem entrar em rede social e para ver se realmente tem alguma mensagem importante. Porque não dá para proibir a sua empregada doméstica de usar o telefone, porque é um meio de comunicação dela. Se ela tem filho, se ela tem parente, se ela tem mãe, de repente alguém precisa de falar com urgência com ela, o telefone dela tem que estar disponível. Então, a partir do momento que ela sabe que o telefone está ali, não está junto com ela, mas está ali, está na lavanderia, e que ela a qualquer momento pode ir lá e dar uma olhada se ela tiver aflita, se ela quiser, né, ver alguma coisa que de repente ela está esperando uma mensagem, alguma coisa, ele está ali. Então, ela vai ficar bem tranquila sabendo que ela vai poder usar. E ela vai ter a consciência de que ela vai fazer as atividades, ela vai começar e terminar uma atividade, e que no momento de pausa dela, entre uma atividade e outra, ela vai poder lá dar uma xeretada no telefone, mas mostrando para ela, também não fica cronometrando, tá? Mas fala com ela, ó, estipula aí que você vai gastar 5 minutinhos no seu telefone, dá ali, olhou, deixou aqui, concentrou no que você está fazendo e depois volta, dá mais uma xeretada, vai beber uma água, vai dar uma relaxada, pense em outras coisas também, desconecta um pouco desse telefone. Então, quando você conversa com a sua funcionária e que você vai mostrando para ela o que que você faz para melhorar e dando sempre os seus exemplos, dá o seu exemplo, isso é muito bacana. E aí você vai mostrar para ela como que o telefone pode ajudá-la a melhorar o serviço dela. E o que que esse telefone pode ajudar a melhorar o serviço dela quando ela não está ali com ele no bolso o tempo inteiro, quando ela não está o tempo inteiro conectada e quando ela não se perde nas mensagens olhando o telefone celular. Então, quando ela tem essa consciência, você vai ver, ela vai conseguir se conectar, ela vai conseguir focar no que ela está fazendo e, além de tudo, o serviço dela vai começar a render muito mais aí na sua casa, tá bom? Com relação ao celular, é isso que eu quero te dizer. Não proíba de usar o celular. O proibir não é a melhor opção. Faça combinados, mostre para ela a importância dela estar concentrada no que ela está fazendo, e sim, em algum momento ela precisa, ela quer dar uma olhadinha no telefone dela, que ela olhe, que ela pode ir lá olhar, mas que ela não deixe o telefone distraí-la a ponto dela perder o tempo dela ali, usando o celular, nas mensagens, e aí sim, ela vai entender e ela vai se conectar com o que você está falando. E aí eu quero perguntar aqui para você, né? Quando a sua funcionária chega atrasada, qual é o sentimento que você tem antes de falar com ela, né? Quando você vai conversar com ela, ou você simplesmente deixa ela passar, não conversa, é, e aí vai começando a criar aquela irritação, porque se ela chegou um dia atrasada, depois chegou outro dia atrasada, você não comentou, você não falou nada, você começa a ficar com aquela irritação. Ou se ela te pede para sair mais cedo, você também vai juntando ali essa irritação, e em algum momento você vai conversar com ela, e quando você for conversar com ela, o que que vai acontecer? Você já vai estar irritada, você já vai estar nervosa, vai conversar com ela de uma forma mais ríspida, e de repente não vai ser legal. Então, quando eu falo aqui para você, sua empregada chegou atrasada, a primeira coisa que eu vou te orientar é converse com ela. Primeira coisa que você faz é, se ela chegou um ou outro dia atrasada, ela sempre chega no horário, aí vale você realmente perguntar, poxa, está acontecendo alguma coisa, né? Eu posso te ajudar com
alguma coisa do que está acontecendo, primeiro você vai entender, né, por que que ela está chegando atrasada, e aí você vai ver, é algo que você pode ajudar, é algo que você não pode ajudar, enfim. Quando eu comecei a falar, então vou só voltar aqui para a gente pegar a linha de raciocínio. Então, você tem uma empregada doméstica que chega sempre atrasada, ou uma que não chega sempre atrasada e que começou a chegar agora. Então, enfim, independente de como seja essa frequência do chegar atrasada, a orientação é a mesma. Primeira coisa que você faz, pergunte para ela, fala: "Olha, eu estou notando, né, que você está chegando atrasada", e sempre fale, não generalize, tá? Não generalizar é muito importante. Especifique. Então, se você notou que na semana passada ela chegou 2 vezes atrasada, você vai falar: "Olha, na semana passada eu percebi que você chegou 2 dias atrasado". Não fale: "Ah, você está chegando todo dia atrasado", porque daí ela vai pensar: "Poxa, eu cheguei 2 dias atrasado e ela está falando que eu estou chegando todo dia". Então, especifique, tá? Não generalize. Então, na semana passada, eu percebi que você chegou 2 dias atrasado. Tá acontecendo alguma coisa? Aí ela vai te contar o que está acontecendo e você vai entender ali, dentro do que ela está te explicando, se é algo que de repente você pode ajudar. Por exemplo, se de repente ela está com problema no ônibus, no horário do ônibus e não está conseguindo chegar no horário combinado aí na sua casa, será que se você falar para ela, então chega uma hora mais tarde, sai uma hora mais tarde também, para ela vai ajudar? Se para ela vai ajudar e para você não faz diferença, se não é algo que vai atrapalhar a sua rotina, deixa ela chegar um pouco mais tarde e sair um pouco mais tarde. Porque essa consciência do a gente ajudar e ter um olhar, né, para o próximo é muito importante para você ter essa harmonia dentro de casa. Porque quando você, eu não sei se você já teve essa experiência de estar indo para o trabalho, de repente você está com algum problema e você chega atrasado e você sabe que você tem hora para chegar, né? E aí você começa a ficar aflita, você fica ali angustiada, você já chega no trabalho, sabe quando você já chega com aquela sensação de, nossa, meu dia hoje começou de um jeito horrível, tô atrasada, eu preciso chegar no horário. Com a sua empregada doméstica também pode estar acontecendo isso. Então, é bacana você dar ali a liberdade para ela: "Olha, hoje você não conseguiu chegar no horário, tudo bem, o que está acontecendo? Isso é uma coisa que foi pontual ou você acha que você vai ter, alguma questão com relação a esse horário que você está chegando?". Então, converse sim, tenha esse olhar para o próximo, pense que a sua empregada doméstica, de repente, mora muito longe da sua casa, quanto tempo ela demora para chegar aí para trabalhar, que horas que ela chega na sua casa, quantas conduções ela pega. Então, assim, quando a gente começa a entender e olhar para o próximo nesse sentido, você começa, sim, a ter uma consciência de que aquela pessoa pode estar com algum problema e que, de repente, você pode ajudar. Não vou generalizar. É lógico que existem as pessoas que são descomprometidas. Existem, como em qualquer profissão. Isso não é só com a empregada doméstica. Mas antes da gente ter certeza e bater o martelo que aquela pessoa não está comprometida, você precisa ter todas as opções e ter feito tudo o que você pode para falar, bom, a minha parte eu fiz, agora eu acho que já não dá mais. Então, porque se você tem uma pessoa que você gosta, que você confia na sua casa e que você quer que ela continue aí com você, esse olhar para ela, com esse olhar diferente para ela e mostrando para ela ali a importância dela dentro da sua casa, vai trazer também o maior comprometimento dela com você, tá? Quando você mostra para sua empregada doméstica que você depende dela, do horário dela, né, para ela chegar na sua casa, para de repente ela ficar com seus filhos, ou para você fazer alguma outra atividade que você está programada e que você realmente depende dela e que ela é uma pessoa ali importante para você dentro de casa, ela vai se sentir mais valorizada, ela vai valorizar o trabalho dela. Mais importante, quando ela consegue valorizar o trabalho dela, isso daqui traz para ela a consciência de que se ela chegar atrasada ou que se ela faltar, né, ela vai estar prejudicando o próprio trabalho dela. Por quê? Ela está valorizando o trabalho dela, ela está reconhecendo a importância do trabalho dela. E aí, quando ela fala também
ai, terminei, já posso ir embora, e você nota, né, que de repente ela realmente terminou, mas que as coisas estão ali a fazer, uma limpeza que não está tão detalhada, de repente uma roupa que tinha que ter sido passada ainda está lá na lavanderia. O que que acontece? Isso daqui é muito falta de reconhecimento dela mesma, da importância do trabalho dela. Porque quando a pessoa não reconhece que o trabalho dela é importante, se ela deixa por fazer ou se ela não faz direito, tudo bem, porque ela não vê valor naquilo que ela está fazendo. Então, quando eu falo isso para você, eu percebo muito isso, essa percepção da falta da importância, né, de não reconhecer a importância do trabalho dela quando eu converso com as minhas alunas, né? Isso daqui é uma coisa que ficou muito claro para mim. E a partir do momento que elas entendem, né, que eu estou ali explicando para ela e que eu mostro para elas a importância do trabalho dela, a importância dela dentro da casa que ela trabalha, ela sim começa a perceber que ela não pode deixar, se ela tem um compromisso que a roupa na quarta-feira tem que estar passada, a roupa na quarta-feira ela vai estar passada. Então, isso daqui é a diferença quando uma empregada doméstica não reconhece o trabalho dela e de quando a outra reconhece a importância do trabalho dela, a importância dela entregar um trabalho de qualidade e dela entregar um trabalho conforme o combinado, tá? Então, aqui eu falo para você, se você tem essa empregada doméstica que de repente está chegando atrasada ou que está saindo mais cedo e que isso não está te agradando ou que isso está te prejudicando, converse com ela, como eu conversei aqui com você, como eu estou te mostrando, converse com ela e pergunte. Primeira coisa, pergunte o que está acontecendo. Depois você vai ver o que você pode de repente fazer alguma coisa para ajudá-la. É algo que você de repente fala, não, então vamos fazer nesses dias aqui você chega mais tarde, né? Como a gente estava conversando, você chega mais tarde, no outro dia você vai sair mais tarde. Então, enfim, faça combinados, compense ela de alguma forma que venha ajudar para que ela não fique aí tão angustiada e tão ansiosa de repente estar com algum problema, que ela está sem jeito de falar com você, ou que ela, enfim, tem medo de falar com você, e o medo da empregada doméstica traz essa falta de comunicação e às vezes não, isso atrapalha muito quando ela não tem liberdade de falar com você o que está acontecendo. Então, você dá liberdade para sua empregada doméstica de conversar com você, de que você está aberta para escutá-la, também é muito importante. Isso traz segurança para ela, isso traz confiança que ela vai poder conversar com você sem você chamar atenção e sem você achar ruim do que ela está falando. Então, esse olhar para o outro, esse olhar para o próximo é muito importante para você entender o motivo dos atrasos, os motivos das saídas mais cedo, né? E você saber ali, é algo que você pode ajudar? É algo que não dá para você ajudar? Qual é o combinado que dá para fazer entre as duas partes que fique bom para vocês duas? E aí sim, você vai ter ali uma questão de resolver esse problema do chegar atrasado ou do sair mais cedo e você vai ter aí sim um ambiente de casa mais harmonioso, e com menos estresse, nesse sentido de você ficar incomodada com as coisas que estão acontecendo, nesse sentido da falta de comprometimento com os horários, tá bom? Vamos falar da falta de organização da empregada doméstica no dia a dia, com as atividades do dia a dia. Então, quando a empregada doméstica ela não tem claro para ela as atividades que ela vai fazer a cada dia, a rotina da empregada doméstica ela é completamente desorganizada. Completamente desorganizada. E o que acontece quando ela não tem essa organização? Ela começa, olha como que é a rotina de uma empregada doméstica que não tem organização. Ela começa o dia, vai fazer a limpeza dos quartos. A hora que ela vê, já está na hora. Ela não terminou aquela organização, ela ainda está no meio do caminho, só que na hora que ela vai ver, já está na hora de fazer o almoço. Ela deixa o que ela está fazendo naquela organização e vai fazer o almoço. Aí, quando chega para fazer o almoço,
Ela já pensou no que ela vai fazer? Provavelmente não. Então, ela vai ali, vai abrir, vai ver o que tem para fazer, começa a fazer o almoço. Se tiver o que ela pensou, ótimo. Se não tiver os produtos que ela pensou para cozinhar, lá vai ela ter que pensar em outra coisa para repor e substituir, na verdade, o que ela estava pensando de cozinhar naquele dia. Aí lá vai mais tempo dela embora porque ela não se organizou. Terminou o almoço, terminou de fazer a limpeza da cozinha, já está na hora de ir para a lavanderia, só que já está quase no final do dia. E o que acontece? Lá vai as coisas da lavanderia ficar atrasadas também. E aí ela vai embora. E sabe como que ela vai embora? Com aquela sensação de, nossa, trabalhei o dia inteiro e não dei conta do serviço. Então, por que eu falo isso aqui para você? Também com as minhas alunas, com esse bate-papo que eu tenho aí com elas me contam dessa rotina delas. Então, é isso daqui que eu estou falando para você, não é que eu estou tirando da minha cabeça. Eu converso com elas e isso vem de muitas delas me relatam essa angústia que elas têm com relação ao não dar conta do serviço, tá? E aí elas acham que elas estão sobrecarregadas e elas acham, sim, que elas não dão conta, que elas não são capazes de fazer o serviço. Quando a empregada doméstica tem um planejamento e ela sabe o que ela vai fazer cada dia da semana, que ela não precisa, por exemplo, fazer a faxina da casa todos os dias, que existe o dia de limpar cada cômodo, ela vai se organizar de uma forma que ela vai dividir as tarefas dela por dias da semana, e aí ela vai pensar, né? O que ela faz mais rápido, o que ela faz mais, o que ela demora mais para fazer, aquelas atividades que ela demora mais para fazer, que ela não pode colocar no mesmo dia. Então, se fazer faxina de banheiro é uma coisa que ela demora mais, e passar roupa é uma coisa que ela demora mais, lavar, fazer faxina de banheiro e passar roupa não pode estar na programação do mesmo dia. Então, isso daqui é o que traz para elas uma visualização, é o que traz para elas uma consciência do trabalho e a importância delas dividirem, sim, as tarefas dela para que elas não se sintam sobrecarregadas e para que elas deem conta de fazer todo o serviço da casa sem uma atividade atropelar a outra, sem ela começar uma coisa e não terminar, ou se ela começa uma atividade em algum lugar, aí ela no meio do caminho para ir para outra, porque uma coisa que elas me relatam também bastante é como que elas começam a fazer uma atividade e elas ainda estão fazendo essa atividade, mas já estão pensando na outra que elas vão ter que fazer. Por quê? Porque elas já começam a ficar ansiosas pensando nas outras as que ainda estão por vir e que ela, tá sem tempo para nem terminar a que ela começou. Então, quando eu ensino para as minhas alunas, né, as empregadas domésticas, como que elas vão dividir a semana delas, como que elas vão pensar para montar um cronograma, o planejamento das atividades delas diárias, semanais, quinzenais e mensais. E quando elas começam a pôr isso em prática, dá uma olhada nesses depoimentos que estão aqui no Insta para você ver como que elas falam que isso daí foi uma libertação para elas, como que isso foi importante para elas aprenderem, né, a dividir as tarefas, aprenderem a ter foco, a começar e terminar uma atividade, como que isso trouxe produtividade para o dia delas e como agora sobra tempo. Olha que legal, sobra tempo, né? Naquela questão que a gente falava que não tinha tempo, agora sobra por causa do planejamento, porque elas se organizaram, porque elas entenderam. Não é só organizar, tá? Eu falo para você, não é só organizar, é organizar com consciência. E por isso eu falo, não adianta você fazer as divisões de tarefa da sua funcionária. Você pode ajudar, mas não dá para você fazer. Porque quem sabe quanto tempo ela gasta em cada atividade é ela. Quem sabe o que ela demora mais, o que ela demora menos para fazer em cada atividade é ela. Então, se você faz o cronograma dela, o planejamento dela, pensando, né? Falar, não, eu já sei tudo que ela faz, eu sei as atividades dela, eu vou dividir aqui. Não vai dar certo. Esse seu planejamento vai ficar grudado na geladeira e ela não vai seguir. Então,
é importante ela ter a consciência de como dividir, de como montar esse cronograma e ela fazer essa divisão. Porque a partir do momento que ela a partir do momento que ela participa do projeto, que ela participa aí do planejamento, ela vai ter a consciência do que ela tem para fazer em cada dia e ela vai ter o comprometimento de colocar isso em prática porque ela está fazendo parte dessa organização. Então, não adianta, vou voltar a falar, você fazer planejamento e você fazer organização da rotina da sua funcionária, porque ela pode até começar a seguir o seu cronograma. Aí o que vai acontecer? Ela vai ver que ela não dá conta, e se ela vê que ela não dá conta, ela para de seguir, porque daí ela fala: bom, então isso daqui está muito além do que eu consigo fazer. Ou ela vai parar de seguir com medo mesmo de ser chamada a atenção. Então, quando você pensa nas atividades, você pode até ajudá-la, mas não faça por ela, tá bom? Aqui no meu curso, quando eu converso com elas e que eu mostro para elas, eu vou dando o passo a passo, eu dou o método de organização desse cronograma, eu mostro com elas, eu mostro para elas como que elas vão fazer essa divisão, tá? E elas pensando ali nas atividades delas, elas colocando tudo que elas fazem, não economize nenhuma vírgula no que elas fazem, porque a hora que ela põe no papel e que ela olha todas as atividades dela, é que ela vai sim conseguir se organizar. Outra dica que eu vou te dar é, se você tem mensalista em casa e é ela que faz a faxina da sua casa, se de repente você não tem uma diarista, né, que vai fazer a faxina, não deixe a sua empregada doméstica fazer faxina em um dia só. Fica muito puxado para ela e eu acredito que não fique tão limpa a casa como se você dividiu a casa por cômodos e colocar essa faxina por cômodos por dia da semana, tá? Isso é uma dica super legal. Pega essa dica, anota aí, porque ela vai ajudar muito a sua empregada doméstica. E se você tem a mensalista e uma diarista que faz faxina, é importante a sua empregada doméstica saber que não é porque tem a diarista que o resto do dia da semana não vai ter que dar uma caprichadinha aí na limpeza. Porque se ela deixa só para fazer faxina, para diarista fazer a faxina uma vez por semana, o que vai acontecer? A casa não fica limpa. Então, também é uma questão de consciência e de como você conversa, de como você coloca aí para ela a importância da manutenção, tá? Da manutenção e que isso ajuda para ela. Olha que legal, fala para ela aí. Olha que se ela dá uma caprichada hoje, nessa limpeza que ela está fazendo, na semana que vem, quando ela for limpar de novo, quem que vai ser beneficiada? Ela mesma, porque a limpeza que ela vai fazer na semana que vem vai ser muito mais fácil, porque não tem a sujeira acumulada. Então, quando ela vai começando a entender isso, é super bacana, porque a sua casa começa a ficar mais limpa, tá bom? E começa a ficar, assim, mais organizada. Quando você vai dividindo a casa por cômodos, a empregada doméstica sabe o que ela vai limpar a cada dia e a patroa não fica naquela cobrança com a empregada doméstica, tipo, ó, hoje esse banheiro aqui não tá super limpo, mas hoje não é dia de faxina do banheiro. O banheiro tem que estar organizado, não pode estar sujo, mas não precisa estar brilhando, porque o dia de brilhar é o dia da faxina. Então, quando você alinha as expectativas da empregada doméstica com a patroa, aí fica bem mais fácil, fica bem mais organizado e ninguém tem as cobranças, não existe cobrança por lado da empregada doméstica e nem pelo lado da patroa. Então, é outra coisa que ajuda a harmonizar aí o ambiente da casa, isso é muito bacana, tá? Quando eu estava falando aqui a questão de organização, que eu estava falando da sua funcionária, essa questão de você ter um olhar diferente para ela, você sabe se ela tem referência de organização? Quando você não tem referência, é muito difícil de você manter uma casa organizada, uma casa limpa, se você não tem referência sobre isso, ou se a sua referência, né? Se a referência da sua empregada doméstica é diferente da sua.
Então, quando você fala com a sua empregada doméstica que você quer uma casa super limpa, que você quer uma casa super organizada, qual é a referência que ela tem de uma casa super limpa, de uma casa super organizada? Então, aqui vale também uma outra dica. Sempre mostre e converse com a sua empregada doméstica como que você gosta das coisas, como que você quer que a casa fique organizada, como que você quer que a casa fique limpa, porque a referência que ela tem da casa dela ou que ela tem de trabalhos anteriores pode ser que não seja o mesmo do seu, tá? Ou uma funcionária que você já tem há muito tempo e que de repente você tá aí com ela, né? Mesmo não tendo, ela não sendo aí 100% do que você está buscando, vá mostrando para ela, vai explicando para ela quais são os pontos onde você não está gostando do trabalho, porque o falar é muito importante, tá? Ela não vai adivinhar se você não tiver essa comunicação com ela. Então, organização, atividades do dia a dia, planejamento é o que resolve essa questão, tá bom? Planejamento com consciência do trabalho. Porque eu falo outra coisa importante aqui, e aí você vai falar, pô, Fabi, mas é difícil, hein? Gente, não é que seja super fácil, eu não vou falar que é fácil, mas se tiver aí organização, paciência, empatia entre as duas partes, dá certo, tá? Eu tenho aqui uma relação muito bacana com as minhas alunas, tanto patroas quanto as empregadas domésticas, tá? As duas que fazem aí os cursos comigo, e é muito bacana quando a gente consegue ali juntar e conciliar as expectativas da empregada doméstica com a expectativa da patroa, porque nem sempre as duas estão ali conectadas e alinhadas com o que realmente precisa ser feito. E aí eu entro aí no meio campo para dar uma orientação para um lado e para orientar o outro lado também. E isso dá muito resultado, é muito legal como que vem esse retorno e como que vem essa produtividade de tempo, essa produtividade de organização, não digo só do lado da empregada doméstica, do lado da patroa também, porque às vezes a patroa precisa de uma orientação também de como lidar ali com a sua funcionária, de como explicar o que ela está querendo. Às vezes ela não consegue falar o que ela quer, não porque ela não sabe, mas porque o jeito dela falar não está sendo certo, tá bom? Então, a outra coisa que eu quero falar com você que vem aqui com muita frequência de pergunta para mim é com relação ao cardápio de refeição, tá? Então, em muitos momentos, eu recebo mensagem de patroas que falam que são elas que fazem o cardápio e a funcionária executa, e muitas têm assim, a funcionária executa o cardápio, mas não existe um planejamento, né? E quando é a patroa que faz essa orientação, nem sempre ela quer estar ali sendo responsável por organizar o cardápio. Ela falou, poxa, gostaria muito que a minha funcionária, que a minha empregada doméstica, tivesse essa iniciativa, tivesse essa proatividade de estar fazendo o cardápio semanal. Então, eu vou falar aqui para você, de novo, entra a organização, né? Então, quando a empregada doméstica, ela não tem uma organização, ela não tem um planejamento com as refeições, o que que ela faz? Você vai fazer as compras, vai deixar ali a compra da semana, e aí ela vai ver, bom, o que ela trouxe aqui para mim? Então, dentro do que ela trouxe, ela vai fazer o que é mais rápido para ela. Porque, como ela não se planejou, como ela não teve uma organização e ela sabe que ela está com o serviço atrasado da casa, ela tem que fazer coisa rápida. E ela não vai ficar pensando em coisa diferente, ela vai fazer o que ela normalmente já faz. Por isso que existe a questão de muitas pessoas reclamarem que comem sempre a mesma coisa toda semana. Quando a empregada doméstica ela entende que a organização o planejamento dela, das atividades diárias, ele se encaixa com o planejamento do cardápio, isso resolve a questão da falta de organização na casa e de falta de variedade no cardápio da semana.
E aí você pode pensar, nossa, Fabi, mas é muita coisa para ela fazer, muita coisa para ela pensar. É muita coisa para ela fazer e é muita coisa para ela pensar quando ela não tem organização. Aí sim, ela vai estar desorganizada no sentido de realmente não dar conta do serviço e não dar conta de pensar em um cardápio variado, e ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar aflita, porque ela vai estar ali entregando para você o que ela consegue e não o que ela pode, tá bom? Elas são muito mais capazes de fazer as coisas com capricho, com organização e com variedade do que você pode imaginar. E quando elas colocam em prática toda essa organização e esse planejamento, é impressionante o resultado que vem aí para dentro da sua casa. Então, vamos voltar para o cardápio semanal. O cardápio semanal é muito legal, porque quando a gente tem duas questões aqui. Quando você compra, você faz o supermercado e que você deixa ali, você pode estar imaginando, de repente você comprou uma carne moída. E aí você pode imaginar que você vai, com aquela carne moída, ela vai fazer um escondidinho de carne moída. E de repente ela fez um bolo de carne. Aí você fala, poxa, mas eu queria era o escondidinho, eu não queria o bolo de carne. Mas você falou para ela o que era para fazer? Não, você comprou e deixou lá e deixou ela fazer. E ela vai fazer ali o bolo de carne, porque o bolo de carne é mais rápido para ela, né? Ela faz com mais agilidade. Ela já está atrasada para começar a lavanderia. Por que ela vai fazer um prato que para ela é mais demorado? Ou ela, quando vai receber aquela compra, ela vai pensar: nossa, o que será que ela quer que eu faça com essa carne moída? E aí começa a insegurança, a gerar uma insegurança na empregada doméstica do que fazer. De repente, será que eu vou fazer o que vai agradar? Então, quando existe de novo, esse alinhar, quando você está alinhada com a sua empregada doméstica, inclusive no que ela vai cozinhar, acabou, para ela, traz muita segurança, traz ganho de tempo e traz autonomia, porque ela não vai precisar esperar você passar para ela o que vai ser feito naquele dia de refeição, tá? Também tenho empregadas domésticas aqui que me relatam que elas estão fazendo o serviço quando dá 11 horas que elas vão saber o que elas vão cozinhar. Aí, o que acontece? Elas também já estão ali ansiosas, de repente não tiraram a proteína que precisava ter descongelado, aí não dá tempo de descongelar, então vai tirar uma outra proteína que descongele mais rápido, porque ela não conseguiu se organizar com o que era para fazer naquele dia. Então, olha quanta coisa que vai vindo, que vai desorganizando a rotina da funcionária, né? E porque ela também não é organizada. Então, se ela não tem organização, de onde que ela vai tirar essa produtividade? Não vai tirar. Então, dica de ouro aí para organizar um cardápio para sua funcionária conseguir se planejar com as refeições e já deixar a semana organizada. Monte para ela e mostre para ela, faz uma lista, tipo assim, quais são os tipos de carne bovina que a sua família gosta de comer? Faz uma lista para ela de frango, de peixe, de carne de porco. Então, com essas ideias que você vai dando ali para ela e deixe ela também trazer coisas diferentes. Gente, é tão bacana quando elas vão trazendo pratos novos, que elas vão inovando ali na cozinha e que vai trazendo ali a criatividade delas. Vocês não sabem quanta coisa boa que elas trazem para a gente. Faça uma lista de várias coisas que você gosta de comer, a sua família gosta de comer, e deixa ali para ela. E vai mostrando para ela que se ela se organizar com o cardápio semanal antecipado, como que isso para ela é produtivo, porque daí ela vai fazer já a lista de supermercado, pensando no que ela já planejou para a semana, você vai comprar o que precisa. Olha quanta coisa a gente economiza quando tem planejamento. Você vai comprar exatamente o que precisa, você não vai desperdiçar comida, porque não vai sobrar comida que de repente não foi feita, porque não teve aonde encaixar aquele produto. Você vai gastar menos tempo no supermercado, porque você já vai saber exatamente o que você vai comprar, não fica ali rodando as gôndolas pensando no que vai fazer, no que vai comprar, desculpa. E você não joga comida fora, porque você usou tudo que você planejou. Você usou tudo que a sua empregada doméstica planejou ali para aquela semana de cardápio.
E a empregada doméstica, ela já vai saber, por exemplo, se ela tinha que fazer, se amanhã a programação dela é fazer uma carne de forno, ela já tirou aquela carne, ela já deixou aquela carne marinando. No dia seguinte, quando ela chegar, a carne já está super temperada, a carne já está pronta, ela vai ter, você vai ter aí na sua mesa um alimento mais saboroso, porque ela já pensou naquele prato, ela já marinou aquela carne, então a sua carne vai estar muito mais saborosa. E aí ela vai ter também ali o ganho de tempo, porque em vez dela ficar marinando e temperando carne, ela vai só fazer o resto dos complementos. Então, isso é ganho de tempo, isso é ganho de qualidade e de sabor na alimentação que você faz quando tem o planejamento. No meu curso, eu falo com elas e eu monto com elas uma lista que eu chamo lista da libertação. A minha lista da libertação com elas, eu separo ali carne bovina, dou ali ó, um monte de sugestão para elas de fazer do carne bovina, peixe, frango, pratos compostos, verduras, legumes, enfim. E a gente vai o que vem para complementar cada prato, e elas vão ali pensando e com aquele monte de sugestão, um monte de coisa que elas têm para fazer, elas vão montando o cardápio. E é legal também, outra dica, presta atenção que isso vale para colocar já em prática amanhã. Na hora de montar o cardápio, mostra para ela que é legal pensar, mostre para sua empregada doméstica que é legal ela pensar, por exemplo, em dividir as carnes. Se ela faz na segunda-feira carne de vaca, então ela vai fazer na segunda-feira carne de vaca, na terça um frango, na quarta um peixe, na quinta ela pode fazer uma carne de porco, na sexta ela volta a fazer lá a carne de vaca, ou de repente na sexta-feira vamos fazer um vegetariano sem proteína hoje, de animal. Então, olha que legal quando existe o planejamento, olha que legal quando a sua empregada doméstica consegue entender a importância e como que para ela vai ser produtivo organizar as refeições da semana e não deixar para fazer no dia. Porque também outra coisa que elas me relatam é, Fabi, é impressionante, porque como que isso daqui me ajudou a ficar menos ansiosa, porque elas falam que elas já terminam o almoço pensando no que elas vão fazer no almoço do dia seguinte, ou quem faz o jantar, que termina o jantar já pensando o que vai fazer de refeição para o dia seguinte. Então, com esse planejamento, essa ansiedade, essa questão de você ter que ficar pensando no que vai fazer depois, não tem mais, tá bom? É uma questão que vai resolver para ela e para você. Você vai ter na sua casa uma mesa com uma alimentação mais variada, uma mesa com uma alimentação mais saudável e uma mesa com uma alimentação muito mais saborosa, tá bom? Então, a alimentação que eu ia falar para você de cardápio, fica a dica, já coloque em prática amanhã, que você vai ver que bacana, como que na semana que vem você vai estar com uma variedade de cardápio, uma variedade de alimentação aí na sua casa. E a última coisa que eu vou falar aqui com você é sobre a questão do bom senso, né? Então, a questão do bom senso aí, que a gente chama aí, de repente, que a empregada está mais folgada, é uma questão que acontece, sim, e que aparece aqui para mim. E o folgado eu coloco aqui entre aspas, porque é uma percepção de cada um essa questão do bom senso, né? E você trabalhar o bom senso das pessoas é uma coisa interessante, porque realmente as pessoas às vezes fazem algumas coisas, não é por maldade ou porque ela é folgada, não é não, é porque ela realmente não percebe que isso daqui pode estar incomodando o outro ou que isso não vai agradar o outro. Então, não leve pelo lado do folgada, mas sim pense que de repente é uma pessoa que trabalha com você que precisa de uma orientação. Então, quer dizer, vou te dar um exemplo do meu trabalho. Então, quando eu estava trabalhando, às vezes eu não vou para o escritório e chego lá e alguém precisa de mexer em alguma coisa do meu computador. Eu falei, tudo bem, vai lá, abre o meu computador, mexam o que você precisa e não tem problema, pode mexer. Algumas pessoas falam, não, Fabi, eu não vou mexer no seu computador, tudo bem, depois, a hora que você chegar, não é uma coisa tão urgente, depois eu pego.
Outras já falam: não, vou lá, vou mexer, já entra no meu computador e, além de mexer no que precisa, ainda mexe nas minhas pastas, não no sentido de mexer, mas na questão de querer até ajudar. Vai lá, mexe, organiza minhas pastas, na hora que eu chego, eu não acho nada onde está. Então, nesses casos, o que, que acontece? Você pode orientar: olha, você vai mexer no meu computador, mas eu vou te pedir, mexa só no que você precisa, não mude as minhas pastas de lugar e deixe tudo do jeito que está, sem fazer alteração, tá? E isso acontece em casa também, com a sua funcionária. Então, quando você pode, né, pensar, você fala, poxa, eu queria dar aí um dia, um horário de folga para mim, para minha empregada doméstica. Hoje ela, né, foi super bacana, eu vou dar falar para ela sair mais cedo. Então aí você vai pensar assim, ah, eu não vou falar para ela sair mais cedo, não vai que ela acha que isso daqui vai virar regra. Então eu deixei ela sair um dia mais cedo, agora ela vai querer sair cedo todo dia. Não pense desse jeito, não são todas as pessoas que têm esse mesmo pensamento que você. Quando a sua empregada doméstica, de repente você sente que ela é aí, que precisa, né, de repente de alguns toques com relação a essa questão do bom senso, vale conversar, mas não vale você deixar de beneficiá-la, ou de você deixar de elogiá-la, ou deixar de fazer alguma coisa que venha a agradá-la, como deixá-la sair de repente um dia mais cedo, por medo de que isso vire uma rotina. Então, você pode simplesmente conversar com ela: olha, hoje você vai, né? Eu vou deixar você sair mais cedo, olha que legal, mas não é uma regra. Vai ser hoje, mas nos outros dias a gente continua no horário normal. Então, quando você tem a consciência de conversar com a sua empregada doméstica, com relação a esses pontos, é aqui que eu digo que a comunicação é muito importante. O jeito de você colocar as coisas e como você coloca, porque dependendo de como você fala e dependendo de como é a personalidade da sua empregada doméstica, se de repente você fala com ela, né? Essa questão do sair mais cedo, de repente, que é uma coisa que você quer, né, falar com ela e deixar ela sair aí um dia mais cedo, eu acho que ok, mas de repente você falar. Vou dar um exemplo, entendam o exemplo que eu estou falando, por favor, não me julguem aqui, tá bom? Quando você fala para ela, ah, não, olha, tem essa comida aqui, você fez, né? Essa comida foi, né? Tem uma quantidade maior, leva para sua casa. Aqui em casa a gente não vai dar conta de comer tudo isso. Leva para sua casa. Aí você vai pensar, pô, se eu falar para ela levar, será que ela vai querer levar comida todos os dias da minha casa? E aí é a questão, algumas empregadas domésticas vão ficar até chateadas se você, né, vai ficar assim, vai se sentir até ofendido. Você vai falar, olha, eu vou te deixar levar essa comida hoje, mas não é para levar todos os dias. Ela vai falar, poxa, eu nunca mexi aqui nessa comida, eu não mexo, né? Então, é importante você saber como que você fala e com quem que você fala. Se é uma pessoa que você sabe, mas preste atenção, porque existem pessoas e pessoas, e quando você sente que a pessoa não tem bom senso, aí sim vale dar um toque. Né? Hoje você leva, mas isso não é regra. E aí você conversa de uma forma, né, que a pessoa vai ali entender que você está fazendo uma exceção, não é uma coisa que vai ser para sempre. Né? Ela sai mais cedo hoje, olha que bacana, você está ali dando um benefício para ela de sair mais cedo, mas que isso é pontual, que não é uma regra, né? Que os horários continuam e permanecem ali sempre. E é muito legal quando você faz isso, porque a pessoa vai percebendo, é uma ajuda que você faz também para o outro entender que de repente ele está passando alguns limites, algumas coisas que de repente você não está gostando. Uma empregada que de repente começa a dar algumas opiniões em momentos que você, né, fala, poxa, não foi legal, acho que não foi conveniente, né, esse comentário, não foi conveniente o momento que foi colocado. Isso vale conversar, vale dar um toque, porque às vezes a pessoa, ela faz, não é por maldade, ela faz achando que vai estar ajudando, ela faz achando com uma boa intenção, e de repente você não gostou.
Então, se for o caso, converse com ela com empatia, explique, mostre, né, como que, de repente, o ser mais discreta e o não colocar algumas opiniões são melhores do que colocar uma opinião, porque é isso que eu sempre digo aqui, né? O aprendizado é sempre importante para todo mundo, o jeito de se colocam as coisas são importantes, tanto para você como para sua empregada doméstica. Às vezes você vai estar ali passando uma coisa para ela que realmente vai estar ajudando ela, não só dentro da sua casa, mas com a relação dela pessoal, na casa dela, né? A relação dela ali com a família dela. Ela pode não ter tido as mesmas oportunidades que você de aprender coisas de bom senso, né? Quando fazer e quando não fazer, né? O que pode mudar e o que não pode mudar ali dentro da sua casa. Quando ela pode, de repente, pedir até para sair mais cedo ou pedir para chegar mais tarde. Então, tudo isso vem da consciência e do bom senso das pessoas. Então, não deixe de pensar nisso, não deixe de pensar que às vezes não é porque ela é folgada, é porque realmente ela não teve esse aprendizado, ela não teve essa referência, né, do que pode, o que não pode, ali no sentido de não está fazendo por maldade, mas está fazendo por falta de conhecimento mesmo. Eu estou aqui para a gente estar aí colocando harmonia dentro da sua casa, harmonia entre você e a sua empregada doméstica. Vamos ter uma comunicação empática, vamos olhar para o outro como a gente gostaria de ser olhado, né? E pense sim, pense que essa pessoa que está aí com você, que está te ajudando, de repente ela realmente não teve as mesmas oportunidades que você, né? E que você está falando com ela, e que você explicando para ela, que você mostrando para ela, é muito bacana, é muito importante para que vocês tenham uma comunicação melhor. É muito importante dizer que não gostou. Quando eu falo aqui também que a gente, né, tem patroas que falam que não sabem como até falar com a empregada doméstica, porque elas ficam com medo da empregada doméstica se sentir ofendida, magoada, mas tem que falar de um jeito correto, de um jeito empático, sempre, sempre se colocando no lugar do outro, mas tem que falar, se não está gostando, não adianta, porque é isso que eu comentei. Quando você não fala, você vai juntando aquelas irritações, vai enchendo um potinho, fala, não, hoje passa, aí no outro dia passou de novo, quando você vai ver, seu potinho já está cheio, irritou, e aí o que acontece? Aquele potinho vai transbordar, e quando transbordava, já foi. Aí você já não sabe mais como conversar, já é um motivo até já de mandar embora uma empregada doméstica que poderia estar aí sendo orientada, porque ela não vai adivinhar o que você está querendo, ela não vai adivinhar o que você não está gostando se você não comentar e não falar com ela. E uma dica que eu dou aqui, aí com essa questão do como conversar com a empregada doméstica, vale conversar sim e falar para ela o que você não está gostando, mas explicando o motivo, né? Então, se você. Vamos voltar para o assunto do. Vou até comentar aqui, ó, porque a Cris está perguntando, né? Quando ela quebra os objetos. Então, vamos lá. Sim, a questão do quebrar o objeto, Cris, pode ser aí por falta de estar prestando atenção no que ela está fazendo, tá? Eu já tive muitas empregadas domésticas que elas mesmas, elas comentam comigo que elas quebravam muita coisa porque elas não prestavam atenção no que elas estavam fazendo. Sabe quando você está lavando um copo e de repente você está lavando o copo, mas você está olhando ali para a colher que você precisa pegar, e aí a hora que você vai ver, você já mexeu o copo, bateu na torneira, quebrou o copo. Por quê? Porque você não está focada, porque ela não está prestando atenção no que ela está fazendo, tá? Então, quando ela tem a consciência do prestar atenção e que ela vai estar ali focada no que ela está fazendo, os objetos quebram menos, tá? Tem gente que é mais estabanada, né?
Cris, não tem jeito. Tem gente que é sim mais estabanada. Eu vejo aqui, gente, eu tenho um filho, meu filho menor, eu falo, Jesus, só Jesus na causa. Ele é muito estabanado, mas é estabanado por isso, ele é ansioso, ele quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí existe aqui um trabalho com ele, da gente estar falando uma coisa de cada vez, foca no que está fazendo, e já melhorou bastante, tá? Então hoje ele quebra menos coisa, ele derruba menos coisa, porque era um tal de voar copo com líquido na mesa, enfim. Então, existe sim. Com a empregada doméstica, aqui entra a mesma coisa, a consciência de falar: olha, é legal prestar mais atenção, esses objetos. Não reprima. Eu acho que a questão aqui não é reprimir, né? Quanto mais medo a sua empregada doméstica tiver de fazer as coisas e que ela não tiver liberdade de te mostrar o que ela está fazendo, pior é para as duas partes, tanto para você como para ela, tá? Você conversar com ela que às vezes, lógico, imprevistos, né? E acidentes acontecem, quebrar uma coisa ou outra, tudo bem. Mostrar para ela que de repente quebrar uma coisa ou outra, tudo bem, e que ela não precisa esconder de você, que ela pode te mostrar, ela vai ficar mais segura, ela vai ter mais confiança de se ela, quando ela fizer uma coisa que quebrou, ou de repente queimou uma roupa, ela vai te mostrar, porque ela sabe que você está ali para ajudá-la e não só para reprimi-la. E mostrar para ela que é importante ela prestar atenção no que ela está fazendo, porque o cuidado que ela tem com as coisas dela é o que você gostaria que ela tivesse com as suas, né? Que quebrar uma coisa, queimar uma roupa de vez em quando, tudo bem, acontece. Mas que se ela prestar atenção nas coisas que ela faz, isso pode ser evitado. E aí sim, ela vai trazer uma consciência melhor do que ela está fazendo e prestar mais atenção nas coisas que ela faz. Aí entra também, de novo, a consciência da importância do trabalho dela e a importância dela estar prestando atenção no que ela está fazendo, né? Muitas coisas aqui não adianta eu falar para vocês que só ensinar a lavar, passar, cozinhar, organizar funciona. Não, nem sempre. Elas vão aprender a fazer tudo isso, mas se elas não tiverem a consciência da importância do porquê elas estão fazendo aquilo, é muito difícil elas se comprometerem, é muito difícil elas terem ali uma consciência de por que elas precisam fazer aquilo com cuidado, por que elas precisam fazer aquilo com dedicação e por que elas precisam entregar um serviço de melhor qualidade. Então, é nesse ponto que eu trabalho aqui com você, é nesse ponto que eu vou buscar, sim, sempre que vocês tentem orientar e que vocês enxerguem, sim. É muito importante. Se você quer ter uma boa empregada doméstica, você precisa ser uma boa patroa. E para você ser uma boa patroa, você tem que olhar para essa sua empregada doméstica de uma forma diferente, você tem que enxergá-la de uma forma diferente, você tem que enxergá-la como uma profissional e você tem que mostrar para ela a importância do trabalho dela. Quando a gente fala com a empregada doméstica, né, que tudo bem se ela quebrar uma vez ou outra, assim a gente consegue mostrar para ela a questão, né, que quem nunca quebrou um copo? Eu ultimamente, ó, eu tô lavando bastante louça ultimamente. Né? Eu não sei assim como que e eu quebro de vez em quando as coisas e olha que eu presto atenção. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa para fazer as coisas, mas teve um dia desse, semana passada, uma xícara voou da minha mão, voou. Eu fui guardar na louçaria ali, ela voou da minha mão, quebrou. Mas foi por querer? Não foi. Então, assim, tudo acontece, a gente, né? O que acontece com a gente acontece com ela. Lógico que se está quebrando muita coisa, alguma coisa está acontecendo. Será que essa sua empregada doméstica está com algum problema que está deixando ela ansiosa, de repente tirando muito a concentração dela do que ela está fazendo? Aí vai lá, conversa com ela, pergunta para ela se está acontecendo alguma coisa, se ela, né, se está notando que ela está um pouco mais distraída nesses dias, né? Essa questão do tá quebrando mais agora é uma coisa que está acontecendo de repente porque ela está com algum problema, ela está pensando em alguma coisa que ela não está focada no trabalho dela. Então, vai entender um pouquinho ali do que está acontecendo com essa sua empregada doméstica, vai entender um pouquinho, sim, do que pode estar acontecendo de diferente aí para estar com essa quebração de coisa dentro de casa. Se é uma coisa que sempre aconteceu, aí sim tem que dar uma orientada e mostrar
né? É importante falar assim, é importante falar, né, que você não está gostando, é importante você falar que, de novo, gente, ela quebrar de vez em quando acontece, mas que não pode ser uma coisa que seja com frequência, né? Isso é importante falar. O respeito e a troca mútua é o que traz ali o bom relacionamento e a sua empregada doméstica te enxergar ali como uma líder e não como uma chefe. Você não pode ser uma chefe da sua empregada doméstica, não é mandou e ela faz. É ela entender e ela ser a sua parceira, ela entender o quanto ela é importante para você, para ela ser sim o seu braço direito aí dentro da sua casa, porque chefe não tem braço direito e líder tem.